Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo de ciência política e teoria geral do direito, né? Mas na aula de hoje, o nosso assunto a ser tratado será a organização do Estado brasileiro. Então, vamos estudar como é que o Estado brasileiro é organizado social e politicamente. O artigo 1º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a República Federativa do Brasil tem que existir, tem que funcionar em pleno Estado democrático de direito. Isso significa que respeitando todas as normas constitucionais. E com isso, promovendo a soberania. Soberania é a inviolabilidade da União. Então, a União é soberana, ela não deve submissão a ninguém. A cidadania é o direito que todos os brasileiros têm de exercer a cidadania. A dignidade da pessoa humana é a pessoa humana ser respeitada, ela não ser violada nos seus direitos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é que as pessoas todas podem trabalhar no que quiser, fazer o que quiser, desde que aquela atividade não seja proibida por lei. Então, nós somos um país capitalista no qual as pessoas exercem as atividades que desejarem. E o pluralismo político. Pluralismo político significa as pessoas terem ideais políticos invioláveis. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, em quem quer votar, em qual partido quer pertencer, sem nenhuma proibição. O artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o poder, quem concede aos nossos representantes lá somos nós. Nós é que os elegemos para nos representar. Então, o poder que eles estão exercendo lá é nosso, porque nós delegamos para eles exercerem. Então, eles estão exercendo diretamente, porque eles foram eleitos, representando a vontade deles e, por representatividade, representando a vontade do povo, a nossa vontade. O artigo 2º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil é composta de 3 poderes, que são independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o que quer dizer independência e harmonia? Independente é que um não interfere no outro. E harmônico é que um não briga com o outro, não desrespeita o outro. Então, eles são independentes dentro da forma da lei. Então, o judiciário pode interferir no legislativo e no executivo dentro da forma da lei. O executivo pode interferir dentro da forma da lei e o legislativo da mesma forma. Então, a lei especifica qual é a função de cada um desses 3 poderes. Na próxima aula nós vamos ver a função dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje nós vamos ver apenas como é que o país é organizado. O artigo 3º da Constituição diz que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária é que todos os cidadãos brasileiros sejam livres, que eles possam exercer todos os seus direitos constitucionais,
né, justa, que todo mundo tenha direito à justiça, todo mundo seja tratado com justiça. E solidária quer dizer o seguinte: um auxiliar o outro, um ter compaixão do outro, um pegar na mão do outro. Garantir o desenvolvimento social. Nós somos um país de terceiro mundo, um país de desenvolvimento, né? Um país pobre. Nós só temos 520 anos de existência. Então, na verdade, esses 520 anos de existência se refletem em 220. É a partir da vinda da família real para o Brasil que o Brasil se torna um país. Até então era um aglomerado de pessoas, de fugitivos, de mercenários. Com a vinda da família real para o Brasil é que o Brasil se tornou nação de fato. Então nós temos pouco tempo de desenvolvimento efetivamente. Então, de lá para cá, nós tivemos aí a escravidão e a libertação da escravatura, tivemos alguns problemas sociais, por isso a nossa sociedade não é desenvolvida e não é rica. E por isso nós precisamos de muita ação para que a sociedade se desenvolva. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isto é, como eu falei, é um país pobre, um país de muita gente pobre. O que quer dizer marginalização? É pessoas que vivem, para sobreviver, vivem à margem da lei, vivem cometendo crime. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desigualdade social é ter rico e ter pobre, ter gente com muita coisa e gente sem nada. E desigualdades regionais quer dizer o seguinte: nós temos regiões desenvolvidas e regiões precárias. Nós temos o sul do país, que é uma região muito desenvolvida, o sudeste do país, uma região com muita oportunidade de emprego, com muitas empresas. Mas temos regiões menos desenvolvidas, com mais carências, tipo região norte, região nordeste. Então são regiões que precisam ter incentivo para se desenvolverem também. Promover o bem sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Isso quer dizer o seguinte, que todos são iguais perante a lei. A lei é igual para todos, as oportunidades, os direitos são para todos, independentemente de sua origem, de sua cor, de sua raça, da sua ideologia, da sua preferência sexual. Então, isso é abolido pela Constituição brasileira. Quais são os princípios fundamentais em relação ao nosso relacionamento com o exterior, nosso relacionamento internacional? É independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então, explicando cada um desses itens. Independência nacional é que o país é independente, é soberano, ele não deve submissão a nenhum outro país do mundo, né? Prevalência dos direitos humanos, então aqui respeita-se os direitos humanos. Pode ser que lá no outro país do mundo não se respeita alguns dos direitos humanos. Aqui no Brasil se respeita para todos os brasileiros e para aqui quem chegar legalmente, né? Autodeterminação dos povos, então as pessoas têm a autonomia para se desenvolverem, para exercerem o que quiserem. Não intervenção, isto é, o país não intervém nas decisões dos outros países, nem aceita que seja nele que tenha intervenção. Igualdade entre os Estados. Para o Brasil, para a República Federativa do Brasil, todos os Estados são iguais, são soberanos. Defesa da paz, sempre, sempre. Evitar a guerra, sempre. Solução pacífica dos conflitos. Então, toda vez que tiver conflito, e é normal ter conflito, que seja decidido pacificamente, que não haja guerra. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Aqui ninguém prega terrorismo, ninguém prega racismo. Aqui as pessoas são todas iguais. Terrorismo é você assustar através de ações violentas, qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de associação, qualquer tipo de pessoa. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então nós temos aqui convênios com a Unicef, convênios com diversas organizações
que a gente tanto promove o desenvolvimento da humanidade aqui, quanto contribui para o desenvolvimento de outras sociedades mais carentes no resto do mundo. Concessão de asilo político, isso é importante. Toda vez que alguma pessoa nos procurar porque está sofrendo ameaças por decisões políticas em outros países, a gente dá guarida para eles aqui, dá asilo para eles, acolhe eles até que haja o julgamento. Nós já tivemos diversos casos aqui de pessoas de outros países e até de pessoas dos próprios países aqui da América do Sul, que eles pedem asilo nas nossas embaixadas, nos nossos consulados, e a gente acolhe eles. Outros fogem da guerra, fogem de perseguições e vêm para cá e a gente acolhe de braços abertos. Autonomia da União, Estados, Distrito Federal e municípios. 26 estados, um Distrito Federal, 5.570 municípios. Possibilidade de criação, incorporação, fusão, divisão e desmembramento de estados e municípios, obedecendo legislação específica. Então, a República Federativa Brasileira é composta de 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. Há a possibilidade de desmembramento, de divisão desse estado. Nós já vimos a divisão de Goiás em Goiás e Tocantins, já vimos a do Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nós já vimos a extinção do estado da Guanabara e fusão com o estado do Rio de Janeiro. Então, isso é possível. Tem legislação específica, isso é precedido de plebiscito, mas depois nós vamos tratar disso. Mas eu estou falando aqui da possibilidade de isso acontecer. Nós temos a transformação de bairros e municípios, de emancipação de distritos e municípios. Nós temos até junção de municípios, já aconteceu. Mas para isso acontecer tem legislação específica. Então, quais são as nossas regiões geográficas e administrativas? O Brasil é dividido administrativamente em 5 regiões. A região sul compreende o estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E a região norte, que Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. E a região nordeste com Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O artigo 19 da Constituição Federal diz que é vetado à União, ao Distrito Federal, aos estados e municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles relações de dependência ou aliança. É vedado também recusar a fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O primeiro tópico fala sobre o Estado laico. Estado laico significa o seguinte: nenhum ente do Brasil, nenhum ente federado, pode se misturar com religião. Não pode dar dinheiro, não pode receber, não pode... subvenção quer dizer dar dinheiro. Não pode proibir o funcionamento deles, não pode manter relações de dependência, isso um depender do outro, ou aliança, né? Contratos um com o outro. Então, o Estado brasileiro é laico. Todo mundo exerce a religião que quiser e o Estado não se mistura com isso. Recusar fé aos documentos públicos é um documento público assinado por uma autoridade pública, ele tem que ter fé nacional, tem que ter reconhecimento nacional. Uma carteira de identidade vale em todo o território nacional. Uma carteira de motorista vale em todo o território nacional. Uma certidão de nascimento, certidão de óbito. Isso é validade dos documentos públicos, é dar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiro ou preferência entre si. É exatamente dizer que um brasileiro é melhor do que o outro porque é branco, porque é rico, porque vem do sul, porque vem do norte. Então, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Então, quais são os bens da União? Então, nós já dissemos aqui como a União é formada, né? E quais são os bens que pertencem à União.
os que já lhe pertencem, outros que virem a pertencer. Então, a União tem diversos bens, bens comprados, bens adquiridos, bens adjudicados, né? Isto é, recebidos em dação por ordem judicial. Terras devolutas indispensáveis à preservação das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação e preservação ambiental. Tem leis específicas para isso. Então, tem algumas partes do território nacional que pertencem à União. Por exemplo, locais onde estão os fortes, onde estão os quartéis, né? Locais onde tem as rodovias federais, local onde tem alguma coisa necessária para preservar o ambiente, são os famosos sítios, né? E a preservação ambiental depende da preservação desses locais, então isso pertence à União, né? Locais de preservação de fronteiras, então onde nós temos fronteiras nos países da América do Sul, nós temos lá uma faixa de terra que pertence ao governo federal, à União. Lagos, rios e correntes de água em terrenos de seu domínio que tenham mais de um estado ou sirvam de fronteiras com outros países. Então, lagos, todos eles, se forem dentro de terras do governo, terra da União, pertencem à União. Rios da mesma forma, né? Correntes d'água, córregos, esse tipo de coisa, pertencem à União se estiverem dentro de terrenos da União. Rios que separam de mais de um estado. Então, tem o rio tipicamente paulista, que é o Rio Tietê. Então, esse é paulista, não é da União. Mas nós temos o Rio Paraíba do Sul, que separa o estado de Minas do estado de São Paulo, um exemplo. Então, é um rio já pertencente à União, porque ele separa mais de um estado. Se nós temos um rio que separa de outro país, tipo o Rio Paraná, tipo o Rio Iguaçu, são rios de propriedade, a parte do rio que fica para o lado brasileiro é de propriedade da União, porque ele separa países, ele faz fronteira com países, né? Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas, ilhas costeiras, exceto aquelas que sejam sedes de municípios. Então, as ilhas fluviais ilhas de rios, né? As lacustres são as ilhas dentro de lagos, de lagoas, né? As zonas limítrofes com outros países, então tem uma parte que é uma faixa de terra que é de limite com outro país, também pertence à União. Ilhas oceânicas, quer dizer, as ilhas que ficam dentro do oceano que pertencem ao Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar da faixa oceânica que pertence ao Brasil. E ilhas costeiras, exceto aquelas que sejam sede de município. Ilhas costeiras são aquelas ilhas que ficam na costa do país e que são sedes de municípios. Aquelas que não forem sede de municípios pertencem ao país, mas aquelas que são sede de municípios, elas são autônomas, tipo Santos. Santos é uma ilha costeira, Guarujá é uma ilha costeira, São Vicente é uma ilha costeira, todas são sede de municípios. Florianópolis é uma ilha costeira, todas são sede de municípios, então essas têm autonomia, não pertencem à União. Recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva. Então, todos os recursos naturais que tiverem dentro dessas duas zonas pertencem à União. Nós vamos explicar como é que funcionam essas zonas logo adiante. Quais são outros bens da União? O mar territorial. Mar territorial a gente explica daqui a pouco. Os terrenos da Marinha e de seus acrescidos. Os potenciais de energia hidráulica. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, o mar territorial é uma faixa oceânica que nós temos aí, que eu vou já dizer qual é o tamanho delas, qual é a largura delas. Então, essa faixa pertence ao território brasileiro, é como se fosse parte da terra brasileira, né? Ninguém pode entrar nele sem autorização, porque é parte do território brasileiro. Os terrenos da Marinha e seus acrescidos. A Marinha tem muito terreno, muitas terras no nosso litoral brasileiro, como também na beira dos grandes rios. Isso pertence à União. Os potenciais de energia elétrica. Então, todo o curso d'água que for possível fazer uma usina hidráulica, né, hidroelétrica, pertence à União.
os recursos minerais, inclusive do subsolo. Então, todos os recursos, todos os minérios que tem no país, tanto aflorado quanto no subsolo, quanto no subterrâneo, pertencem à União. A União dá direito para explorar, mas ele é de pertencimento da União. As cavidades naturais, subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, são aqueles sítios que nós temos aí de preservação, de pesquisa. Então, algumas formações geológicas, algumas cavernas, isso são de pertencimento da União também. As terras que os índios habitam, então, aquelas reservas indígenas, a terra é da União. Então, o que é mar territorial? Mar territorial é uma faixa do Oceano Atlântico, no nosso caso, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, de cerca de 12 milhas marítimas. Isso representa 22 quilômetros. Então, da praia até 22 quilômetros dentro do mar é como se fosse terra do país, pertence ao país como seu território. Isso nós chamamos de mar territorial. Então, a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. O que quer dizer isso? É que o Brasil é soberano, ninguém pode invadir, ninguém pode passar por lá sem autorização do Brasil o nosso espaço aéreo, isto é, tudo aquilo que fica no ar acima do território do Brasil, inclusive do mar territorial, né? Todo o seu leito, então tudo que a gente tiver dentro dessa parte do mar ou dos rios, inclusive do subsolo. Então isso são de soberania do país, ninguém pode invadir, ninguém pode ir lá e retirar nada. A Zona Econômica Exclusiva Brasileira compreende uma faixa que se estende das 12 milhas marítimas, isto não é 12, é 200 milhas marítimas, que representa 370 quilômetros, contadas a partir da linha de base que serve para medir a largura do mar territorial. Então, depois daquela faixa dos 22 quilômetros do mar territorial, nós temos aí mais 370 quilômetros que nós chamamos de zona econômica. Essa zona econômica é que o país pode explorar economicamente. Ele pode ir lá, montar suas plataformas de prospecção de petróleo, de extração de petróleo, ou pode colocar lá alguma coisa de seu interesse bélico, alguma coisa de seu interesse de defesa nacional, pode exercer a pesca, tudo dentro da sua zona econômica. É uma zona econômica, uma faixa do oceano que o Brasil pode explorar economicamente. A partir daí, o mar é de todos. Quem for lá e montar alguma coisa é dele. Quem for lá e explorar petróleo é dele. Fora dessa zona econômica, que dista 370 quilômetros do litoral do país. Vamos falar um pouco sobre a administração pública antes de entrarmos nos poderes propriamente dito. Então, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e município, obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Explicando o que é isso. A administração direta são aquelas que estão vinculadas diretamente ao presidente da República, tipo os ministérios, algumas secretarias especiais. Indiretas são aquelas que são vinculadas a esses ministérios, tipo Banco do Brasil, tipo Correio, né? Caixa Econômica Federal, INSS. Então, são outras atividades, outras instituições que são vinculadas ao Poder Executivo indiretamente. Mas isso também é válido para os poderes legislativo e judiciário. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o que quer dizer legalidade? É que você, para exercer aquela função, ela tem que ser legal, tem que constar na lei que a criou, e aquele órgão também tem que ser legal. Impessoalidade. Impessoalidade quer dizer o seguinte: quem vai ocupar aquela função vai ocupar por méritos, independente da sua amizade com o presidente da instituição, com o presidente da República, com o ministro daquela pasta. Você vai para lá porque você tem méritos. Você pode até não ser da preferência do presidente, mas você tem gabarito, tem mérito para estar ali
então você vai. O presidente não pode botar ali quem ele quer só porque é seu amigo. Moralidade é exercer com moralidade. Então é você não desviar a ética, é exercer com ética. E a publicidade é se tornar público. Então tem que ser publicado nos órgãos de publicação, diários oficiais da União, do Estado, do município, tanto a nomeação como a exoneração. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a ocupação desses cargos, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Explicando, então, todas as funções públicas, você, para exercer, é preciso passar em concurso, prestar concurso. E é preciso, se você for aprovado para tomar posse, é preciso você comprovar que você tem os requisitos básicos, formação, conhecimento, né, apresentar os diplomas, apresentar tudo aquilo que for necessário para você exercer aquela função. Para todo concurso público tem uma portaria, e essa portaria deve ser prevista em lei. Então, quando tem a lei que cria aquele cargo, ele já diz quais são as exigências para aquela função, para quem vai exercer aquele cargo. Os estrangeiros também, tem alguns estrangeiros que podem exercer algumas funções no país. Então, tem a legislação que cuida disso, para aquela função, qual é o estrangeiro que pode ocupar. Mas todos os brasileiros natos, aptos, né, dentro das suas funções, dentro das suas aptidões, pode exercer esses cargos, né? Exceto as nomeações de cargo em comissão. O que quer dizer isso? São os cargos de confiança. Então, você pode nomear para presidente do INSS sem concurso. Você pode nomear para presidente da Caixa Econômica sem concurso. Você pode nomear para ministro sem concurso. Você pode nomear para chefe da Polícia Federal, diretor-geral, sem concurso. Aí são cargos em comissão, que a gente chama. Nesse caso aí, a autonomia do presidente da República, ele nomeia quem ele quiser, logicamente, respeitada aquelas outras exigências, né? Principalmente em pessoalidade. Bom, gente, aqui nós concluímos a aula de hoje. Falamos como um todo a formação geral do Estado. Espero que vocês olhem esses slides, que vocês assistam o vídeo aula que eu vou mandar daqui a pouco para o YouTube, que na nossa reunião de hoje à noite, às 20 horas, a gente possa elucidar as dúvidas. Aí, nas próximas aulas, nós já vamos entrar especificamente no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Por hoje, é este o nosso assunto de estudo. Tenha uma boa noite.